Olá, eu me chamo Evelyn Tainá Silva. É, O título do trabalho que eu irei apresentar é O Cruzar dos Bois de Máscaras com as Bandas de Música na cidade de São Caetano de Odivelas, Pará. Eu sou estudante de iniciação de licenciatura em música pela UFPA e sou bolsista de iniciação científica sob a orientação da professora doutora Sônia Chada. E esse trabalho que eu vou apresentar agora é uma parte dos resultados dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo enquanto bolsista de iniciação científica. A manifestação cultural que eu me propus a pesquisar é a manifestação dos Bois de Máscaras, que acontece na cidade de São Caetano de Odivelas, no nordeste do estado do Pará, na zona de Salgado. A cidade fica situada na zona de Salgado. Essa manifestação acontece há mais de 83 anos e, como de praxe nas práticas, nas manifestações que são transmitidas através da oralidade, a sua origem não é precisa e ela é possível afirmar que ela é uma variação do tradicional boi-bumbá. A cidade faz um boi-bumbá, um tipo de boi-bumbá bem peculiar e bem próprio, com características muito próprias. A respeito disso, Salles afirma que em zonas rurais e cidades mais simples, o boi-bumbá varia conforme as disponibilidades locais. Há um município no Pará, São Caetano de Odivelas, que desenvolveu um tipo especial de boi, mais conhecido como boi de máscaras. Nesse processo, né, de reinterpretação de signos, de algum de elementos ganhando novos significados, de ressignificação desses significados, desses elementos, o Loureiro vai afirmar. Propomos-nos o conceito ou a noção de conversão semiótica como um movimento de passagem por meio do qual as funções se reordenam e se exprimem em uma outra situação cultural. A conversão semiótica significa que o quiasmo de mudança de qualidade simbólica numa relação cultural no momento de sua transfiguração. O boi de máscaras é possível perceber assim muito facilmente que é um boi bem com elementos bem peculiares, bem próprios mesmo. Ele não apresenta saias de chita nem enfeites de paetê. Há duas pessoas dançando embaixo do boi, diferente do tradicional boi bumbá, em que é só uma. E além a sua música também, o maestro Silvano Garço, que já é falecido, descrevia a música dessa manifestação como uma criação própria da manifestação e seria mais ou menos esse reordenamento de funções, reordenamento de significados, como o professor seria um exemplo de conversão semiótica, que é uma como defende o professor Paz Loureiro. Os personagens são cabeçudos, que é esse da imagem, que é esse personagem com uma cabeça bem grande, enquanto tem um corpo pequeno. Os pierrots ou mascarados, que tem esse nariz pontiagudo e olhos pequenos, que atribui uma característica bem dramática e ao mesmo tempo jocosa para esse personagem. Tem os buchudos, que são personagens livres, que não têm uma roupa pré-determinada. Você pode se vestir do que quiser e ser considerado um buchudo. Esse é um exemplo de um outro buchudo. E o boi, que normalmente é o personagem principal, esse é o Boitinga. O único enfeite que ele carrega são fitas no pescoço. Essa é a vaca velha. Há grupos de bois de máscara que não tem o boi como personagem principal. Tem outros animais quadrúpedes, como leão, alce, caribou. E o grupo musical que acompanha os cortejos é a Orquestra do Boi, que normalmente é formada por sax alto, tenor,
sax alto e tenor, trompete, trombone, corimbós e maracás. Esse instrumental pode variar. Eu observei no boi faceiro que eles têm, além do corimbó e do maracá, a foché, né, que é um instrumento de percussão feito por cabaça, envolto com miçangas, e também o marabaixo, que é um tambor, mas que diferente do corimbó não se toca com as mãos, se toca com baquetas. E em um grupo como o Búfalo, eu percebi que eles utilizavam banjo, que é um instrumento bem comum no carimbó aqui, né, no Pará. Eles utilizavam um banjo e outros, como a vaca velha, eu percebi que eles utilizavam a onça também, que é um instrumento de percussão semelhante com a cuíca, só que mais grave. E eu ouvi relatos de que era comum utilizar banjo e onça, só que por falta da renovação desses instrumentistas, acaba que isso não se tornou comum. É raro encontrar exemplos como esse hoje em dia. Aqui é um exemplo da orquestra, numa live feita em junho desse ano, pelo Boi Mascote, que tem o apelido de Valentão também. E já foi em um momento de pandemia que a manifestação também teve sua prática profundamente afetada, né, nesse momento. Então, vocês vão perceber que tem poucos personagens para não causar aglomeração, e é isso. Só carregar o vídeo. As músicas que são tocadas pela orquestra são samba e marcha de boi. O samba, ele tem a presença da síncopa muito forte. O samba é feito para dançar, então daí há uma possível explicação para a utilização da síncopa, né? E que ele é tocado normalmente em 120 BPM, e o seu compasso é binário e a forma é AB, pergunta-resposta, assim como o da marcha também, que é tocada em compasso binário, 2x4 normalmente, e com forma AB. A marcha já não tem a presença da síncope, não é comum, pelo menos, tem o elemento rítmico muito marcante da marcha é a colcheia, com algumas semínimas e mínimas, e ela vai lembrar um pouco marchinhas de carnaval e frevo. É tocada normalmente em 150 BPM. Durante essa investigação foi possível perceber uma relação muito íntima entre os bois de máscaras e as bandas de música, onde é nítida a relação a contribuição de um com o outro para a sua manutenção. Eu ouvi relatos de que há na cidade, né, antes de tudo, 2 centenárias bandas de música, a banda Milícia Aldivelense e a banda Rodrigues dos Santos. Há outras, mas eu vou me ater a falar somente dessas 2. E eu ouvi relatos de pessoas dizendo que procuraram as bandas de música, porque as bandas têm projetos de musicalização, têm escolas de música, e pessoas procuram esses espaços para aprender a tocar, para no futuro ingressar em uma orquestra de boi. Então essa relação é muito forte. Arroio vai falar sobre esse cruzar de mundos musicais, esse cruzar de práticas musicais, como sendo um espaço social marcado por singularidades estilísticas, de valores, de práticas compartilhadas, mas que interagem com outros mundos musicais, promovendo o recriar de suas próprias práticas, bem como o ordenamento de diferenças sociais. Aqui
no interior da sede da milícia odiveirense. No centro tem Nildo Zeferino, que é um dos mais importantes compositores locais, compõe sambas e marchas de boi, como também dobrados, e aqui tem alguns integrantes da milícia odiveirense e da orquestra da Vaca Velha e da orquestra do Faceiro, do Boi Faceiro também. Aqui é a fachada da sede da banda Rodrigues dos Santos, que foi fundada em 1881. É a mais antiga banda do município. E sobre essa relação entre bois de máscaras e bandas de música, o Nildo Zeferino afirma: no começo da década de 90 já estavam os senhores tocando, e a parte orquestral dos bois já começou a ficar fraca. É quando surgem as escolas atendendo crianças cada vez mais novas, e acaba fomentando a brincadeira dos bois. Na época dos senhores, a orquestra era formada por 3, 4 músicos, e com a ajuda das escolas, a orquestra passa a crescer em número de componentes e a ganhar força. Muitos músicos me relataram também que é possível observar uma melhoria técnica mesmo, assim, de que essas são palavras deles, tá? De que os músicos ficaram mais virtuosos. Eles tocam essas músicas em andamentos muito mais acelerados do que se tocava anteriormente. Além disso, é possível perceber essa mudança em relação à idade dos componentes da orquestra. Hoje tem adolescentes tocando e o número de instrumentistas aumentou também. O Nildo fala da década de 90, ele chegou a me relatar que na década de 80 e 90 as escolas das bandas passaram por muitas dificuldades por falta de incentivo público a essa relação também, que tem gestões, né, que incentivam mais as escolas em relação a outras. E nesse período eles passaram por dificuldades. A banda Milícia Odiveirense, a escola da banda não atendeu mais novos alunos, o que não ocasionou essa renovação de músicos. E por isso ele fala que isso refletiu também na orquestra dos bois, tendo o seu número de componentes reduzidos. Essa é uma foto do livro do professor José Guilherme Fernandes. O livro se chama Festa, Trabalho e Memória na Cultura Popular do Boitinga, de São Caetano de Odivelas, Pará. O livro é de 2008, a foto provavelmente é anterior a isso, por isso não está com uma resolução boa, mas a gente consegue perceber uma quantidade menor de instrumentistas e com pessoas com idade mais elevada. Foi possível notar também que quando os grupos de boi vão ficando mais afastados do centro do município de São Caetano, do centro da cidade de São Caetano, há bois em outras localidades do município, as orquestras também reduzem consideravelmente, tendo que haver deslocamento de músicos da sede do município para essas localidades, e algumas vezes esses grupos nessas comunidades saem só com um instrumento de sopro grave, um agudo e um curimbó e um maracá. Aqui é um exemplo de samba de boi. E aqui é um exemplo de marcha, também tocado pela orquestra da Vaca Velha.
Essas são minhas referências. Eu agradeço muitíssimo pela oportunidade de poder socializar um pouco dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo. Muito obrigada.